Ok, agora sim, gente, boa tarde para os presentes, boa noite ou bom dia aí para quem estiver assistindo essa gravação no YouTube. Está aberto, então, a nossa reunião de número 13, se eu não me engano, nossa 13ª reunião ordinária do CONSET. A reunião em si, eu acho que é a 14ª, mas ordinária, se não me engano, a 13ª. E eu já enviei, né, as atas número 7, 12 e 13, que são o primeiro item de pauta, no grupo de WhatsApp ali, então a gente não vai necessariamente fazer a leitura delas, mas a gente vai fazer a votação delas, e a discussão e aprovação, tá? Então, eu abro rapidamente assim, para a discussão das atas 7, 12 e 13 e coloco elas em votação, tá? Então, aqueles que quiserem abrir alguma discussão, por favor, que se pronunciem. Caso contrário, aqueles que quiserem votar como rejeitar as atas, que, por favor, se avisem, pode ser via chat, levantando a mão, ou por áudio, tá? Relativo às atas 7, 12 e 13. Então, não havendo manifestações, né, estão aprovadas aí as atas 7, 12 e 13. Passamos, então, para comunicações, tá, gente? Comunicações, vou fazer uma muito breve. A gente está, como eu comentei, hoje é a nossa 13ª reunião. Então, hoje nós estamos abrindo o segundo ano da nossa gestão do CONSET, tá? A minha apresentação ali, que é o item B da ordem do dia, eu fiz uma apresentação breve, tá? Para a gente começar com este relatório. Fiz um levantamento, assim, olhando as atas e os vídeos que nós temos passados, vendo mais ou menos o que passou pelo CONSET, o que nós aprovamos, tá? Ela não é muito em profundidade, mas é bom a gente ter uma noção do que a gente fez até agora, né? Este relatório de primeiro ano, ele está na lei que define o CONSET, tá? Então, todo ano a gente tem que fazer um relatório de atividades, tá? Então, o plano do item B ali é dar abertura à confecção desse relatório, tá? Começar a discussão sobre esse relatório. E considerando que nós estamos entrando no segundo ano, né, e baseado nesse relatório que eu vou apresentar para vocês, a gente tem aí a abertura de discussões com relação aos planejamentos das atividades para o segundo ano da gestão 21-23, tá? Que, se eu não me engano, vai até julho de 2023, tá? Então, quando chegar ali no item B, a gente discute um pouco melhor, tá? Aí agora e depois temos assuntos gerais e aí por fim encerramento, tá? Então agora eu passo a palavra aqui para o Corrêa. O Corrêa, que é o nosso primeiro vice-presidente, ele esteve representando o CONSET. Eu não lembro exatamente a data, Corrêa, mas é um pouquinho mais de um mês Já atrás. informo. Ótimo. No lançamento do Fórum de Direito Digital e da Inovação, né? O CONSET foi convidado oficialmente pelo gabinete do prefeito e o Correia estava lá nos representando, tá, gente? Então, passo direto aqui a palavra para o Correia. Correia, muito obrigado aí por representar lá o CONSET. Tens a palavra. Eu que agradeço. É isso, Rodrigo. Sempre é um prazer. Como vice-presidente, também tenho essa responsabilidade, né? Com certeza. Não, na realidade, isso aí aconteceu em julho, não, Rodrigo e demais, dia 27 de julho, ou seja, mais de um mês atrás. Na nossa reunião de agosto estaria bem próximo do lançamento, agora já estamos um pouco mais afastados, então isso já deve ter evoluído para alguma coisa mais concreta, para algum trabalho mais concreto nesse sentido, né? Nesse dia 27 de junho, lá no Plaza São Rafael, foi feito o lançamento do Fórum de Direito Digital e Inovação de Porto Alegre. Tá? Esse fórum, na verdade, ele está sendo liderado pelo Gabinete de Inovação, né? Pela Procuradoria-Geral e pela Procempa, três entidades que estão hoje liderando esse fórum. Ali foi o lançamento, tá? E ele tem a participação também do Ministério da Ciência e Tecnologia, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Escola Superior de Advocacia e Associação de Juízes do Rio Grande do Sul. Para que está servindo esse fórum, né? Ele serve para discutir, na realidade, como trazer inovação para o setor público, como isso servirá para modernizar a gestão pública, tá? O próprio prefeito Melo, na sua palavra, né, que quando abriu o fórum, ele comentou
que nós precisamos desburocratizar a administração pública e criar a segurança jurídica para essas ações. Então, é nesse enfoque, com esse viés, que o fórum está ocorrendo, para inovar e criar a segurança jurídica para essas ações que vão acontecer. Tá? O Luiz Carlos Pinto também estava lá, claro, ele é um dos líderes do evento, né? Então, ele comentou que essas novas regras devem dar condições ao desenvolvimento do ecossistema de inovação frente ao setor público, né? Então, que isso seria muito importante. A procuradora comentou que eles estariam lá, que esses avanços todos seriam possibilitados com uma segurança maior jurídica, a partir do desenvolvimento do fórum. Durante esse lançamento do fórum, foi feita também a assinatura de um manifesto das diretrizes deste fórum, tá? Com algumas preocupações, inclusive, que foram comentadas na sequência, que em relação a outros aspectos que seriam importantes também a serem avaliados nesse momento, como, por exemplo, o marco legal da IA, que está para ser aprovado, está para ser comentado lá em Brasília, que é muito importante para que para todo o avanço desse fórum. Tá? Em síntese, foram essas as observações bem rapidamente que eu posso fazer em cima do que aconteceu naquele dia, Rodrigo. De uma forma bem rápida. Muito obrigado. Obrigado. Algum comentário? Estou aberto. Eu tenho uma pergunta, na verdade. Bom, o lançamento do Fórum de Direito Digital e Inovação já foi feito, né? Tu sabe se tem alguma continuidade? Não. Não tem reunião marcada ainda. Quando eu conversei com o Luiz Carlos no dia do lançamento, ele comentou que gostaria muito da participação do Conset, tá? Nesse fórum. Não houve nenhum outro avanço nesse sentido, não recebemos nenhum comunicado, pelo menos da minha parte, em relação a isso. Talvez devamos ir atrás em vez de esperar que chegue a nós alguma coisa. Rita, por favor. Dele a participação. Além da área jurídica e do governo municipal e do Conset, alguma outra entidade estava presente? Que tu tenhas lembrança? Não. Fora os órgãos públicos que estavam lá, representados nas suas secretarias, em geral, os órgãos de direito, né? Não me lembro de ter visto mais alguém que não fosse 45 os 3 de recebimento. Nós estávamos pela GS, não sei se a pergunta cabe. Não. A resposta é uma dessas. Não, sim, é que tem. Não. Sim, a GS estava, Regimp, Lá. Sebrae, É isso aí. todos esses estavam. Ótimo. Que massa. Que bom. Que bom. Eu lembro, Rita, para complementar, que o Luiz Carlos, ele comentou na reunião passada, eu acho que foi quando a gente estava falando sobre o sandbox, que estava cheio de advogado. E aí ele fez algum comentário do tipo, quando tu vê tanto advogado junto, assim, tu sabe que a coisa vai para frente, quando tu vê o interesse de tanto advogado. A Rosana, eu sei que é advogada aqui do grupo, né? Eu vi que ela está rindo ali, então acho que concorda com o comentário, né? Faz sentido. Faz sentido. Realmente tinha bastante advogado. E estranhamente, exatamente em função disso que a coisa anda, passou mais de um mês e não se tem notícia da continuidade dos trabalhos. E aí, entende, até o próprio jurídico andando devagar não pode, né? O que eu observei é o que mais deu ibope foi justamente quando comentavam sobre o marco legal do IA, da inteligência artificial. Tá? Quando foi comentado isso, houve assim um burburinho geral do pessoal querendo saber das novidades. Né? Isso vai mexer conosco bastante, porque como tu vais colocar uma ação jurídica em cima de um algoritmo, tá? Dentro de uma programação executada. Isso é uma coisa até interessante, né, Corrêa? Para quando a gente colocar o planejamento das atividades para o segundo ano de gestão,
até talvez a gente trazer alguém que entenda do assunto sobre marco legal e IA para eventualmente falar um pouco com a gente, né? Não necessariamente da parte jurídica, mas mais da parte de IA mesmo, né? Uma professora do direito que está justamente trabalhando nesse marco legal. Eu não me recordo do nome, talvez alguns que estivessem lá também possam se lembrar, mas eu não me lembro do nome, eu não anotei, e em que ela justamente disse isso, né? Que a importância que isso aí vai trazer para as nossas ações futuras quando trabalharmos com inteligência artificial, né? Os cuidados que nós temos que ter em relação a isso. Vai mexer muito. Talvez uma analogia que a gente poderia fazer é com a LGPD, né? A LGPD deu uma sacudida legal, né, em todo mundo, principalmente na parte de TI, e eu acho que essa questão do marco legal de IA vai dar outra sacudida parecida, né? Talvez até maior, não sei. Vamos ver o que vem daí, né? Mas certamente que vai ter uma sacudida, vai, né? Porque se respeitar algumas leis da robótica, né, por exemplo, temos que cuidar. O Júlio fez um panorama de TI, né, Júlio? Acho que tem uma ou duas reuniões atrás, e está extremamente aquecido o panorama de TI, especialmente em IA, né? O que dá a entender que tudo que a empresa está implementando IA, fazendo IA, e assim, né, quando tem uma demanda muito grande, eventualmente tem uma técnica de programação que se chama Go Horse, né? Que é tipo assim, tapa os olhos e faz de qualquer jeito aí, faz o troço funcionar, né? E aí acaba passando por cima de tudo que é coisa, né? Códigos eventualmente não necessariamente que não funcionam, né? Mas que não respeitam um monte de coisa com relação a IA, né? Então é uma coisa que realmente vai nos impactar bastante aí nos anos seguintes, né? E quem trabalha com editais hoje da FINEP, pelo menos como nós aqui que analisamos todos os editais que saem, eu diria que 80% desses editais eles tocam no IA. Em cima de todos os aspectos, né? De saúde, quanto educação, quanto a industrial, em cima de tudo. Em tudo está envolvido o IA. Como essa tecnologia vai ser aplicada e vai ser depois julgada caso comecem a acontecer alguns problemas, né? Que é a questão. Uhum. Não, perfeito. Pessoal, mais algum comentário, pergunta, sugestão? Tá. Eu vou encaminhar, então, o nosso segundo item da pauta, tá? Que é a apresentação do relatório de atividades do Conselho aí desse primeiro ano de gestão. Só vou ajeitar aqui para compartilhar minha tela. Só me confirmem se vocês estão enxergando aí o relatório de atividades, etc. Estamos. Ok. Tá. Eu tinha comentado com vocês, gente, essa minha semana foi meio tumultuada, tá? Com emergências veterinárias aqui em casa. Mas eu fiz essa apresentaçãozinha, ela é relativamente sucinta, tá? Eu não tenho o plano de que ela seja o relatório em si, mas é mais com a intenção de fomentar a discussão com relação às atividades do CONSET, tá? Fazer um resumo assim do que a gente vem fazendo. Tentei separar com atividades que vieram do ano passado, do ano retrasado, né, que vieram lá de 2020, tá, que vieram da gestão anterior. A gestão anterior foi 19 a 21, né? Então são coisas que vieram ali de julho de 2020, junho e julho de 2021. O que nós fizemos ao longo de 2021, o que nós fizemos ao longo de 2022, né? E aí depois nosso próximo item de pauta é o que a gente pretende continuar fazendo ao longo de 22 e no primeiro semestre de 23. Tá? Então, começando o seguinte, gente, isso aqui é um slide Deixa eu só diminuir vocês aqui, senão não consigo ver os slides. Por que a gente está fazendo isso, né? Então, eu peguei aqui da presidência e da vice-presidência, tá? Hoje, lembrando a vocês, o presidente sou eu, o primeiro vice-presidente é o Correia e o segundo vice-presidente é o Luiz Carlos, né, do gabinete do prefeito.
Então, isso aqui vem lá da Lei 367, de 8 de 96, tá? E aí nós temos ali o artigo 10, né, que diz o seguinte: compete ao presidente do Conset, aí nós temos o artigo 10º ali, desculpa, o artigo 10, parágrafo 10, que diz: apresentar ao término de cada ano o relatório de atividade do Conselho, tá? Na semana passada, a nossa pauta estava extremamente abarrotada e cheia, então a gente não fez isso na semana passada, mas então estamos fazendo agora, hoje, nosso primeiro mês aí do segundo ano, tá? E aí tem o resto aqui, tá? Porque é o slide da vez passada. Eu aproveitei também desses slides e coloquei das competências do CONSET em si, tá? Também isso vem lá da Lei Complementar 367 de 96, né? Que são as competências do CONSET, tá? Isso aqui acho que foi nossa primeira ou segunda reunião gravada, né? Mas ali o artigo 5º, ele descreve quais são as competências do CONSET, né? Então, são nossas competências. E aí, reparem, não está o artigo 5º completo aqui, tá? Mas tem, foi assim, uma seleção aí que eu fiz, eu não sei o termo jurídico, né? A seleção livre aí, tá? Então, nós temos aí reuniões ordinárias dos conselhos serão mensais, né? Nós viemos fazendo, acho que em janeiro e fevereiro nós não tivemos reuniões, porque está previsto um recesso, né? Acho que até março pode ser o recesso, né? Fizemos só janeiro e fevereiro. Promover encontros, palestras, debates, seminários sobre CTI, ciência, tecnologia e inovação, página de CTI. Colaborar na articulação entre organismos públicos e privados envolvidos na formulação da política de CTI com outras cidades. Assessorar o executivo municipal. Incentivar pesquisa e desenvolvimento em CTI, aperfeiçoamento de serviços públicos municipais e controle de recursos naturais. Promover estudos para prevenir e evitar impactos sociais negativos das mudanças tecnológicas. Então, até aqui se encaixa legal a questão do marco do IA, e a gente está por dentro do que está acontecendo no marco de IA, né? E, por fim, né, o último que eu coloquei aqui, não quer dizer que seja o último do artigo 5º, promover a criação de grupos de trabalho e ou a instituição de projetos visando concretizar os seus objetivos, tá? Então, só relembrando, gente, o que o CONSET, o que compete ao CONSET fazer, tá? Então, com relação à mesa diretora, tá? Trazendo novamente, nós temos 5 membros da mesa diretora, que somos eu, né, presidente, o primeiro e o segundo vice-presidentes, que é como eu comentei, o Correia e o Luiz Carlos, o primeiro e o segundo secretário, né? A Rita me corrigiu agora, na verdade, o nosso primeiro secretário é a Rita, e o nosso segundo secretário está com o cargo vago, tá? Então, né, continuamos com o cargo vago, tá? Quando o cargo está vago, gente, nós temos que fazer uma eleição, tá? E aí que eu trago o seguinte, o nosso ex-secretário era o Bidoni, representante da Sergs, né? Aí o Bidoni deixou de ser representante da Sergs e, portanto, ele também deixou de ser nosso secretário, tá? Esta vaga de secretário, ela não pertence à instituição, tá? Então, essa vaga de secretário não pertence à Sergs. Então, não é a Sergs que indica um novo secretário. O cargo ele fica vago e a gente faz uma eleição entre todos os conselheiros do CONSET para assumirem o posto de secretário, tá? O secretário, qualquer pessoa pode assumir a vaga, tá? A única restrição que existe é com relação ao presidente, e eu acho que tem uma restrição, ainda que indireta, do primeiro vice-presidente, tá? Esses dois não podem ser membros da prefeitura. E acho que nem, não sei se pode ser da Secretaria de Estado, e nem se pode ser URGS e PUC, tá? Não vou dar certeza para você. Pode, só não pode ser da prefeitura, então, né? Porque assim, ó, eu acho que até pode, tá? Mas o que acontece é o seguinte, quando o presidente não está, acho que o vice-presidente não pode ser, a vice-prefeitura, o membro da prefeitura não pode assumir a presidência ativa, tem alguma coisa assim, tá? Eu não me lembro direito. Mas, enfim, nada disso está sendo infringido aqui, né? A participação da prefeitura está no segundo vice-presidente, esse não tem problema. E aí nós temos 3 diretorias, tá, gente? As diretorias... A Rita quer falar ali, Rodrigo, só um pouquinho. O que é a Rita? Ah, tá, tem que avisar porque eu não estou vendo vocês, tá? Tá. Não, é o seguinte, os cargos de primeiro e segundo do secretariado, dos diretores, entende? E de grupos de trabalho, necessariamente não precisam ser dos titulares
tá? Das instituições que se representam junto ao Conselho. Tá? Então, a instituição pode dizer que autoriza o suplente, tá, de fulano de tal a concorrer ao cargo, no nosso caso, de segundo secretário. Tá? Então, nós podemos ter o titular e o suplente atuando em alguns desses elementos aqui propostos. Perfeito. Então, assim, É gente, eu não... questão de eleição. Isso. Esse cargo está vago, tá? Então, qualquer interessado pode entrar em contato comigo. Assim que nós tivermos aí pelo menos um interessado, a gente abre a votação, né? E a eleição para este cargo que está vago, tá? É um cargo que vai até metade do ano que vem, né? Quando a gente tem a conferência, e aí a gente vai eleger toda uma nova mesa diretora. Os nossos 3 diretores são o Everaldo, da Secretaria de Estado, né, a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, a Rosana, que está aqui com a gente, né, representante da CESPRO, e o Paulo, que está aqui com a gente, também representante do ITD. Né? Inclusive, essa diretoria do Paulo é uma diretoria nova, né, diretor de comunicações. A de projetos e relações institucionais, elas já existiam aí em outras gestões, tá? Mas, assim, a princípio, a gente pode ter quantas diretorias a gente quiser, tá? Tenho quase certeza que todas essas diretorias constam em ata também, ali pelas primeiras atas, eu acho que eu vi por cima, tá? A eleição dos nossos diretores aí, das diretorias, tá? Então, só para contextualizar um pouco, né, essa questão, o que é o CONSET. E aí nós temos a relatório de atividades, tá, gente, com relação a reuniões. Tivemos 11 reuniões plenárias, eu acho que eu falei que tinham sido 12, né? Então foram 11, das quais 5 foram virtuais em 2021, ou seja, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí nós paramos em janeiro e fevereiro, né? Até lembrando, né? A gente vinha de uma transição de pandemia para não pandemia, né? Então estava todo mundo meio cansado ali no início de 2022. Né? Não que vocês estejam menos cansados agora, né? Mas a gente está bem cansado naquela época. Então, a gente fez um recesso em janeiro e fevereiro, até votamos, né? O janeiro sempre tem o recesso, mas o fevereiro a gente votou, né? E aprovou fazer o recesso em fevereiro também. E aí fizemos 5 reuniões virtuais em 2022, né? Março, junho, março, aí a gente pulou abril, junho, julho, agosto, e agora em setembro também estamos com reuniões virtuais, né? Então, esta é a 6ª virtual. E ainda temos essa presencial híbrida que a gente fez na sala de conferências, né, da CESPRO. Eu coloquei presencial híbrida, gente, porque a gente queria que ela fosse presencial, né? Mas no meio da reunião a gente abriu o link do Zoom e aí deu uma certa confusão, né? Porque o pessoal, quem achava que ia ter, meio que desistiu, porque não estava aberto o link. Depois a gente abriu, acho que eu lembro vagamente que o Bortolini entrou, mas aí, como foi essa improvisação da barra híbrida, a gente acabou não gravando esta reunião. Tá? Depois de fazer essa reunião presencial, tá, a gente viu que a questão do virtual era interessante. Né? A praticidade do virtual era interessante, e aí nós voltamos às reuniões virtuais. Tá? Então, a gente fez abril presencial, e aí depois, junho, a gente já foi para o virtual de novo. Fizemos também uma reunião extraordinária em março de 2022, porque houve a troca, se eu não me engano, tá? Houve a troca do secretário do Gabinete de Inovação. Então, quando o Luiz Carlos entrou efetivamente no cargo, teve um prazo ali que ele estava meio que... Ele estava, mas não estava oficialmente, e depois ele entrou de forma retrospectiva, né? Então, tipo, a de referendo, ele entrou uns meses atrás, então nesse meio tempo, aí a gente organizou uma reunião extraordinária para fazer uma primeira apresentação do Gabinete de Inovação, que é essa ata número 8, aí, que junto com a apresentação dos projetos do GI, o Bruno Bastos, que está aqui com a gente, fez a apresentação da AGS também. Né? Foi um pouquinho antes do South Summit também, então o Bruno falou do South Summit, né, o que esperar dele e tal. Então, nós temos ainda 9 reuniões plenárias, gente, supondo recesso em janeiro e fevereiro. Tá?
Coloquei ali setembro a dezembro, e depois março a julho. A reunião de julho, se não estou enganado, é quando a gente elege a nova mesa diretora. Tá? Rita, agora eu abri aqui e vi que tu estava com o dedo levantado. Mas está mutada, Rita, tem que... Julho já não é nossa gestão, tá? É Tá. a nova gestão, mas a gente participa do início apresentando quem não vai nos subseguir, vai nos seguir. Chamando eleições, eu acho, né, Rita? Já é a Não, nova não. composição do CONSET, a gente chama de eleições. O nosso período vai até junho. Entre Tá. junho e julho, nós trabalhamos para constituir as novas instituições que querem ingressar no Conselho. Aí é feita a eleição em julho, entende? E é feita a tomada de posse da nova Constituição do Conselho. E aí nós nos retiramos. Mas essa ata de julho já é uma ata, digamos assim, da direção que vai assumir, da gestão que vai assumir, perdão. Tá. E aí agora eu vi que tem um errinho aqui no slide, tá, gente? Todas as reuniões virtuais estão no YouTube. Presenciais, que eu não sei o que aconteceu com isso aqui, tá? Mas, vou fazer assim, ó. Né? A pandemia acabou e a minha escrita aqui foi junto com ela, tá? Tá. Rodrigo, abre o espaço para o Staub. Ok. Está pedindo para ingressar. Isso não é comigo, Rita. Acho que ele tem que botar o login e a senha que estava lá no YouTube, no CONSET, tá? No calendário tem, acho que é uma senha, alguma coisa com relação ao Zoom. Eu não recebi nenhuma solicitação de ingresso aqui, tá? Tem que ser com ele. Não tem que ser tudo com ele mesmo, Rodrigo. No calendário, Rita, lá eu coloco a senha de acesso, tá? E acho que ali no grupo de WhatsApp, quando eu mando o convite, também tem o login de acesso, a senha de acesso, tá? Então, se ele precisar colocar alguma coisa, as informações estão lá. Eu aqui não tenho elas, porque eu estou com uma apresentação, né? Mas só avisar ele para ele dar uma olhadinha ali que ele entra. Então, todas as nossas reuniões virtuais estão no YouTube, né? E aqui mais um dos serviços que a gente vem fazendo aí, especialmente aí com o Branco, né, Branco? A CESPRO, não é a CESPRO, né? Branco, tu tá pela CESPRO? Acho que sim, né? Pela CESPRO. Eu estou pela CESPRO. A CESPRO, ela nos dá o link no SED, né? A licença do Zoom. Então, a gente faz as gravações, depois a gente joga lá no nosso YouTube, tá? Até para fortalecer as nossas atas, né, gente? Então, assim, todas as nossas reuniões foram gravadas e estão lá, à exceção dessa reunião presencial híbrida aí de abril, que não teve gravação porque ela foi mais presencial do que qualquer outra coisa, tá? Todos os outros estão lá. Então, atividades de 19 e 21, tá? Essas atividades são as atividades da gestão passada. São atividades que foram elencadas na nossa primeira reunião, tá? Até o Ginter chamou atenção para essas atividades que têm continuidade na nossa primeira reunião dessa gestão, tá? Que iniciaram na gestão passada. Então, são elas. O nosso projeto com a escola Santo Cristo. Quem estava mais responsabilizada é a Fernanda. Até depois, se ela quiser comentar alguma coisa, aí eu abro espaço aqui, a gente pode deixar para os assuntos gerais. Aqui, então, a atualização que a gente tem é que a Santo Cristo recebeu, acho que uma doação da própria prefeitura de computadores, etc. e tal. Eles estão bem felizes com isso, tá? Depois, com relação ao FIT, né? O FIT teve o CONSET, inclusive, fazia parte, talvez eu erre o nome, tá? Mas é do Conselho de Gestão do FIT. Então, nós tivemos algumas reuniões, principalmente ali no início da gestão, com a gestão do FIT. O problema é que, durante a pandemia, os recursos do FIT foram esvaziados, né? Então, a gente, sem nenhum dinheiro no FIT, não tinha muito sentido, né, em convocar convocar reuniões para gerir R$0, né? Então, a gente até colocou
nosso descontentamento com o esvaziamento do FIT na época, tá? O conselho de gestão, eu acho que éramos eu, o Luiz Carlos, o Aldir e o Balestrin, eu acho. Tá? Eu acho que esse era o conselho. Mas é isso, tá? Então, o Fundo de Inovação, ele meio que paralisou-se, né? A Santo Cristo, eu não vou dizer que a atividade terminou, mas ela teve um ganho interessante, tá? Eu estou te vendo agora, Rita, eu já te passo a palavra, tá? E o CEITEC é uma outra atividade que a gente começamos na gestão passada, né? Quando começou aquela história de liquidação do CEITEC no ano passado, escrevemos uma carta, enviamos a carta, convidamos, acho que o Júlio Leão para vir aqui falar sobre a Associação dos Funcionários da CEITEC, alguma coisa assim, né? E esse é um assunto que vem se desenrolando desde aquela época. Tá? Eu vou dizer que desde 2019, o CEITEC ele não foi fechado, ele gerou 2 outras empresas, né? Inclusive, falamos um pouco, umas 2 reuniões atrás, demos continuidade a essa atividade com o coordenador do PG Micro, que foi o Thiago Balen, né? Então, a gente falou sobre a situação da microeletrônica no Estado e no Brasil. Falamos um pouco sobre essas 2 empresas que foram instaladas no Tecnopuc, que são a Impinge e a Ensilica, né? E a gente vem acompanhando essa atividade do CEITEC desde então, certo? A gente não endereçou especificamente o CEITEC, mas no âmbito geral de atividades da CEITEC, que é a microeletrônica no Estado, a gente vem acompanhando ela. Tá? Rita, te passo a palavra, acho que tu tinha levantado o dedo antes. Sim, em relação ao Santo Cristo, nós, inclusive, com o Paulo Kendestre, tivemos contato com a escola, o Gross também participou na discussão de como é que poderia ser encaminhado uma preparação, um suporte para a escola repensar de como é que podia se reorganizar, não apenas física, mas pedagogicamente. E aí o trabalho foi encerrado quando a prefeitura, por meio da secretária em exercício, estava implantando as novas diretrizes para o ensino fundamental. E aí a escola realmente disse que não tinha condições de poder trabalhar com 2 frentes, ainda mais pelo rigorismo com que a Secretaria Municipal estava propondo a implantação das novas diretrizes. Por isso que Santo Cristo, em princípio, ficou parado. Entendido, Rita. Obrigado pela atualização. Então, essas atividades, né, elas vieram lá de 19 e 21, tá? Não, obviamente, não são as únicas atividades de 19 e 21, né, mas elas vieram para a nossa gestão aqui e foram continuadas, né, infelizmente, uma que outra terminada, mas tiveram continuidade na nossa gestão, tá? Eu não coloquei aqui, mas uma coisa que a gente vem querendo, eu vou dizer, talvez, me corrija o branco aí, que é antes até da Fernanda, que é quando eu não estava no Conset ainda, mas uma atividade que a gente está querendo faz tempo é com relação ao arroio dilúvio, né? Que a gente faz tempo, uma atividade que infelizmente a gente não conseguiu começar na gestão passada, mas a gente falava sobre ela e tentamos na nossa gestão e também não conseguimos começar ela ainda, né? Tentamos contato com o DEMAI por diversas vezes, a gente não conseguiu, mas a gente sabe que é uma demanda, né? Que vem sempre, vem nas nossas diretrizes e tal, são sempre uma demanda super com alto percentual de aprovação e tudo mais, tá? Então, eu não coloquei aqui porque ela não chega a ser uma atividade, é mais uma demanda, tá? Então, essa é uma boa pauta até para resgatar com a PUC o andamento desse projeto, né, que era um dos que estavam envolvidos também, né? Esse é uma boa pauta para a gente avaliar, né? Nas nossas próximas atividades, né? Com a presença, inclusive, de um Vilvoc, que era o que estava à frente pela PUC em relação a isso, e continua envolvido com essa problemática do arroio dilúvio. Não sei se o Vilvoc está tocando mais esse projeto lá dentro, mas eu acho que pelo menos ele sabe o caminho. Né? Exato. Eu posso verificar com o Vilvoc, mas eu acho que isso está parado lá na PUC, lá, tá?
esse processo, mas eu posso verificar com ele qual é o Ótimo. andamento. O Vilvoc, ele esteve com a gente, mas eu acho que não foi na nossa gestão, tá? Foi na gestão passada, sobre... o que era? Alguma coisa sem fronteiras, que era um projeto super legal da PUC, né? Para a criação de respiradores e tal durante a pandemia, né? Mas eu acho que é na gestão passada isso. Eu acho que ele tá conduzindo bastante a questão dos hubs agora lá no PUC, né? Então, tá, a gente fica anotado aqui, né? Coisas que a gente poderia continuar, tá? Então, vamos lá. Agora para nossas atividades de 2021, tá? Então, aqui é importante salientar que essas atividades... Primeira coisa, tá, gente? Os nomes que estão aí, os caps locks e afins e tal, eu tirei tudo das atas, tá? Não tirei da minha cabeça, tá? Número 2, essas são as atividades de 2021 que passaram pelo CONSET, tá? Que foram apresentadas ou aprovadas, etc. e tal, pelo CONSET em 2021. Então, isso aqui representa praticamente o segundo semestre de 2021, tá? Então, as primeiras, na época, quando a gente começou as atividades do CONSET, né, nessa gestão, nós tínhamos 3 grandes áreas, né, com relação às diretrizes, que era transformação digital, Porto Alegre 2040 e qual que era a outra área? Eu teria que ver nas atas, tá? Então a gente foi meio que por ordem, assim, na época até o secretário era o Fernando Matos, e a gente resolveu começar por transformação digital. Eu acho que era ambiente de empreendedorismo, tá? Não tenho certeza. Então a gente até inverteu, até a transformação digital era a segunda, a gente passou para a primeira por causa da época da pauta, né? Então nós tivemos uma das nossas primeiras reuniões, apresentações pela Ariane, pelo Everton e pelo Paulo, né? A Ariane e o Paulo são conselheiros nossos, o Everton veio como professor convidado da URGS, né? Então lá nas primeiras reuniões a Ariane apresentou o que era o projeto Cidadão Digital, né? Lá tinham pouquíssimas crianças e acho que poucos hospitais de cadastro e tal, mas a ideia... Não vou falar sobre cada um deles, tá? Mas, assim, em suma, era um projeto que veio até... Eu sei que a Ariane está aí, mas eu não estou vendo o chat, tá? Então, se alguém escrever no chat, fala, porque eu sei que a Ariane não pode falar. Mas, então, o Cidadão Digital era um projeto tocado pela... agora tem o chat. Já temos mais de 2.000 crianças registradas. Então, está aí o chat da Ariane. Então, um projeto que andou super bem. Se eu não me engano, esse projeto foi apresentado até 2 vezes no CONSET, tá? Foi nessa primeira reunião pela Ariane, e depois a gente teve um andamento do projeto Cidadão Digital de novo, tá? Até porque a gente teve uma troca de secretário, né? 1 ou 2 trocas, né? Mas aqui, assim, principalmente era o Fernando Matos, depois o Luiz Carlos. Então, esse é um projeto que, né, continuou no Gabinete de Inovação. O projeto do mosquitômetro, que é aqui apresentado pelo Everton e equipe da URGS, é um projeto de pesquisa para atacar a dengue. Então, foi apresentado lá nessa reunião e nós tivemos uma pequena continuidade dele na reunião passada, né? Quando se mencionou o decreto do sandbox, né? E aí que teve um andamento aí do projeto mosquitômetro, tá? Eu ainda tenho interesse de convidar o Everton para voltar aqui e dizer o que andou, o que não andou, como é que está essa questão aí com o sandbox e afins, tá? E aí depois, nessa mesma reunião, se eu não me engano, apresentou o Paulo os projetos do ITD, tá? E aqui eu acho que são uns 11 projetos que foram apresentados pelo Paulo. Paulo, tu me corrija se eu estiver errado. Mas dentre eles, então, tinha a agenda de eventos de Porto Alegre. De novo, tá, gente? Eu tirei todas as informações das nossas atas. A Transformation Week, Congresso Internacional da Transformação Digital e Exposição. Aquele TD, eu acho que ficou meio perdido ali. Ou Expo Tecnologias Digitais, não sei. Conferência Amprotec de Empreendedorismo e Inovação. POA Hub, Programa Profissional do Futuro. Maratona de Escola do Futuro, que aconteceu... acho que semana passada, inclusive, né? A maratona da Escola do Futuro. Acho que eu vi até o Paulo com a camiseta aí do evento.
Startup universitária, programação de São- transformação. Oi. Não, só para completar, são 4 sextas-feiras na Atitus, lá no Espaço Caldeira. Ah, tá no ótimo. Campus Educação do Espaço Caldeira. São 4 sextas-feiras à tarde. Já fica o convite para quem quiser ir lá assistir, acompanhar a dinâmica, todas as sextas até o dia 23. E 23 é o pitch. Então, a gente convida o secretário, inclusive, a participar da banca examinadora dos pitches. Maravilha. Começou na sexta passada, então, Paulo, e vai até o dia 23. São 4 sextas-feiras. Isso. Perfeito. Exato. Que horas, hein, Paulo? Das 14 às 17 horas. 14, é só chegar ali no Caldeira e que... Só chegar, se identificar, dizer que vai participar da maratona no segundo andar, ali no Campus Educação. É a primeira sala da Atitus ali. Show. Obrigado, Paulo. E aí depois, deixa eu ver, transformação, deixa eu ver, startup universitária, programa de transformação do MEI, programa de transformação de Porto Alegre, laboratório de inovação para negócios tradicionais, o grupo escola, o projeto de repetentes 50+, Ressignificando a Vida, e o IIT School, né? Então, esses projetos todos foram apresentados. Esses projetos que eu digo todos, os projetos ali 1, 2, 3, né, Cidadão Digital, Mosquitômetro e ITD, foram apresentados em uma das nossas primeiras reuniões do CONCET, né? Se, a menos que me falhe a memória, todos esses 3 projetos foram aprovados, né? Na época a gente queria fazer um selo, né, de aprovação do CONCET, cartas de aprovação do CONCET e afins, tá? Aí, uma reunião seguinte, aqui eu estou indo de memória, tá, gente? Pode ter alguma coisa errada. Na reunião seguinte, a Ana Matei, junto com a Roberta Bussamara, que era a nossa representante da URGS no CONCET, acho que ela trocou depois, né? Acho que pelo... Não lembro o nome do nosso conselheiro, depois olha ali. Mas aí a Roberta chamou a Ana para apresentar, né? Então a Roberta introduziu o assunto, chamou a Ana para falar sobre o Parque Científico e Tecnológico da URGS, que tem algumas incubadoras ali dentro, né? Mas especialmente esse é o Zenit. E depois a Flávia Fiorin, que é a nossa conselheira representante da PUC, que é outra entidade permanente, né? A URGS e a PUC, junto com a Secretaria Estadual, apresentou o Tecnopuc, né? Que é o Parque Científico e Tecnológico da PUC. Reuniões mais para frente, o nosso convidado Renato Ribas, da URGS, falou sobre o Centro de Recondicionamento de Computadores e também sobre o Reconecta URGS, né? Então, o CRC, que é o Centro de Recondicionamento de Computadores, eu até mandei uma atualização no grupo ali uns tempos atrás, que estava tendo algum evento, se eu não me engano, num CRC que foi aberto na Restinga, né? Que era uma coisa ao longo de um sábado, e o projeto segue caminhando com as próprias pernas, né? O Reconecta, ele foi muito importante durante a pandemia, né? Porque o Reconecta, ele pegava computadores junto com o centro de recondicionamento e dava para os alunos em necessidade da URGS, né? Que não tinham acesso a computadores, tablets e afins. E eu sei que ao fim da pandemia, meio que terminou o Reconecta, eu estava vendo que ele tinha sido reaberto de novo, né? Então, nós apoiamos aqui, a gente até na época fez um convite a alguém da prefeitura também, acho que do DMLU, para participar dessa apresentação aqui, né? Então, essas foram as nossas atividades ali de 2021. Rita, por favor. Quanto ao projeto Cidadão Digital, eu creio e penso que a Ariane possa nos ajudar. Dentro do programa de Porto Alegre Cidade Educadora, está sendo discutido o referencial, o marco legal das crianças até os 7 anos. Então, aquelas perguntas que nós fizemos na época sobre o projeto Cidadão Digital, que era importante para a escola fundamental, creio que agora se tornou muito mais importante em relação ao marco regulatório da primeira infância. Então, nós queríamos ver
e aí faço o pedido ao José, entende, e aos demais integrantes do Conselho, em que medida nós poderíamos conhecer o andamento do cidadão digital, não apenas quantitativo, mas sobre o ponto de vista qualitativo, que abrangências maiores foram conseguidas, entende, quais hospitais que realmente terminaram aderindo além dos iniciais e tinha uma proposta e um calendário para isso. Tá? Mas, principalmente, em função desse marco regulatório. O Estado está trabalhando nesse sentido, com um marco regulatório para o Estado, e nós, município, teremos que trabalhar na mesma direção. E esta, eu creio que é uma das contribuições importantes em termos de Conselho Municipal. Fica por aqui. Tá. E uma outra situação, sim, eu creio fundamental nós sabermos como é que o projeto de mosquitômetro realmente está avançando agora e o que está faltando por um avanço maior, além do aquele caixa de areia. Vamos falar em português, porque acho que é melhor. Afinal de contas, os americanos ainda não ocuparam o nosso país. Tá? Somos brasileiros, então vamos falar em português. Tá? Porque isso é extremamente importante. E até além dos mosquitos, nós temos outras pragas que, digamos assim, complicam a nossa vida, entende? E existem situações mais do meio ambiente que também precisam ser controladas com antecedência. Tá? Inclusive, recebemos um aviso da Segurança Civil sobre uma possível catástrofe de ventos, de chuvas, de não sei o que mais, e, na realidade, a noite foi muito tranquila. Tá? Talvez porque o sistema abordado e consultado não estava devidamente ajustado e não tinha mais recursos de ordem computacional adequados. Então, eu gostaria de fazer esses dois registros, pensando na continuidade das nossas atividades nesse ano. Eu tenho interesse, Rita, de convidar o pessoal do mosquitômetro para voltar aqui e dar uma atualização, porque o mosquitômetro tem... Eu conheço porque eu faço parte dele, né? Eu não sou parte administrativa dele, mas na parte de pesquisa eu faço parte dele. O mosquitômetro ele tem dois braços, né? Que é a parte de pesquisa e a parte mais de indústria, né? Então, assim, a parte de pesquisa, eu sei que tem um aluno trabalhando na predição de surtos de dengue com base nos dados da prefeitura, tá? Então, assim, eu posso adiantar aqui que está em negociações aí com a SMS, que a SMS compartilha os dados sobre detecção de mosquitos, né? Para a gente oferecer para a prefeitura obviamente tudo de maneira totalmente gratuita, né? Porque é pesquisa aqui, né? Um sistema que mostre para a prefeitura, olha, existe uma chance tal de ter um surto no bairro tal, né? Então, esse é o interesse aí do braço de pesquisa do mosquitômetro. Ele está caminhando porque essa compartilhamento de dados com a prefeitura não é uma coisa muito trivial de acontecer, mas ele está indo aos poucos, mas está indo, né? Em cima disso, eu sei que o Instituto de Informática da URGS teve uma rede de pesquisa aprovado, tá? Um projeto de mais de 1 milhão pela FAPERGS de todo o sul do estado de IA aplicada à saúde. Então, esse projeto de pesquisa dos mosquitos está ali dentro, né? Então, todas as questões de comitê de ética e tal, agora talvez tramitem de forma um pouco mais fácil, tá? Então, está caminhando, tá, Rita? Eu só estou esperando um pouquinho para convidar eles quando eu souber que eles têm algo mais palpável. Mas até o fim da gestão, eles vêm aqui conversar com a gente, sim, tá? Inclusive, eu cogito até trazer os guris, né, que são os donos da empresa, para falarem um pouco também sobre a empresa em si, tá? Que seria o segundo braço do mosquitômetro.
De novo, né, gente, eu estou bem por dentro disso porque eu faço parte da ala de pesquisa, né? Então, sei por dentro como é que é a coisa anda. Mais algum comentário, gente? Senão eu passo para nossas atividades desse ano, de 2022. Te senta de jeito que fique direito. Né? Isso que estou vendendo, não. E é 5 anos. Eu paguei 1.300 o meu. Como é que é? Vazou um áudio aí, só isso. Não é do Rodrigo, fica tranquilo. Essas vazadas de áudio é um perigo. É muito perigoso. Eu acho que o Rodrigo vazou também da reunião, pelo jeito. Eu Não, sempre Rodrigo. deixo o meu fechado e não me manifesto para não ter problema nenhum. E nesse muta, desmuta todo mundo aqui, fiquei eu mutado agora, né? Obrigado pelo aviso aí, Júlio. Tava falando sozinho aqui. Tá, então tá. Oi, Darão, estou te vendo agora aqui também na câmera. Boa tarde. Então, essas foram nossas atividades em 21, né? Vamos passar para nossa atividade de 22. Então, em 22 a gente fez um pouco mais, tá, gente? Porque com a troca da secretaria, a gente foi bem chato e insistente aí com o Luiz Carlos e equipe, né, do Gabinete de Inovação, e a gente vem incomodando bastante eles para que compartilhem com a gente o que o Gabinete de Inovação está fazendo, né? Na nossa gestão passada sobre outra governança na municipal, a gente não conseguiu fazer nada. Então, agora que a gente tem um gabinete aí que nos escuta, né, a gente fica incomodando eles um monte, né? A Ariane aí, que o diga. A Ariane e a Pamela. Eu sei que a Pamela não está aqui hoje porque ela está num curso, né? Mas tenho certeza que depois ela vai dar uma olhada aí na gravação. Então, gente, abrimos o ano com a apresentação da AGS, né? Então, eu peguei aqui da apresentação da AGS, a gente não tem essa ata ainda, tomei a liberdade de colocar aqui as atividades da AGS, tá, que foram apresentadas. Eu acho que a gente não, de fato, formalizou um apoio do CONSET a essas atividades, tá? Mas eu tomei a liberdade de pegar ali da apresentação do Bruno e colocar aqui, tá? Então, assim, eles querendo, a gente naturalmente traz aqui para aprovação do CONSET, tá? Mas entre elas tem o Empreendrinks, Delmatch, Invest Talk, Tech Invest, Startup Class, Connection e Giving Back. Tá? Todas essas que estão bem descritas pelo Bruno no YouTube. Tá? A ata vem daqui a pouco. No final da apresentação do Bruno, né, ele também apresentou o South Summit. Eu não sei exatamente quem é o responsável pela organização do South Summit, mas eu sei que o Bruno estava extremamente perto da organização. Então, o Bruno falou um pouquinho nessa reunião sobre o South Summit, né? Não só isso, tá? Mas o CONSET, apesar de não ter participado muito da organização em si, teve diversos convites aqui, gratuidades, né? O Bruno nos deu, acho que nos conseguiu, né? Ou nos deu, não sei. Acho que até mais de 10 convites para participação, tá? Então, o CONSET foi super, super bem recebido no South Summit e esteve lá. Tá? Eu fui todos os dias, encontrei a Fernanda lá, que estava todo mundo, um monte de gente do CONSET estava passando no South Summit, né? Apesar da chuva ali nos primeiros dias, estava todo mundo lá no South Summit, que foi disparado um sucesso sem precedentes, não vou dizer sem precedentes, né? Mas foi um sucesso que superou todas as expectativas, né? Que já eram altas. Tivemos, inclusive, uma continuidade do South Summit, né? Logo após o South Summit, a gente teve comentários aqui do pessoal que esteve lá e continuidade do South Summit, né? Que deve acontecer agora de novo. Eu não me lembro exatamente a data, mas eu acho que ali por março, abril, deve ter a segunda edição do South Summit, né? 29 a 31 de março. 29 a 31 de março, obrigado, Bruno. E o CONSET certamente estará lá em peso novamente. Nessa mesma reunião, nós tivemos a primeira grande apresentação do Gabinete de Inovação, né? Então, os projetos do GI que nos foram apresentados à época foi o Inovapor, o decreto Sandbox, né? O Inovapor, a gente falou sobre ele de novo em alguma reunião seguinte. O Sandbox, a gente fez uma atualização dele na reunião passada.
o Creative, né? Acho que a gente falou sobre ele novamente depois. O Cidadão Digital foi reapresentado aqui, né? Lá do início. POA 250 mais 10, a IFIT, Cidades Inovadoras, o Tech Road, South Collab Health. A gente teve nosso item 5, né? É o South Collab Health, que foi apresentado pela Fernanda e pela Morgana, né? Eu recebi a mensagem, a Fernanda acabou de ter que sair para outra reunião, mas a Fernanda nos apresentou aí, junto com a Morgana, o South Collab Health, o Food Tech Alliance, que estava começando, né? E depois o Fórum Grampal, esse acordo com Austin, o CPSI, que é o... Ai, não sei se eu esqueço. Compras públicas de soluções inovadoras, eu acho que que o Luiz Carlos nos deu andamentos novamente sobre o CPSI, e o Rede Poa Hub, do qual o Conset faz parte, e eu sei que alguns dos conselheiros do Conset também faz parte, né? O Rede Poa Hub. Também a gente teve o convite para participar do Prêmio Destaque Inova Poa, tá? Sobre o Prêmio Destaque Nova Poa, eu mesmo fiz uma reunião depois desse convite. Esse convite foi feito na nossa reunião presencial, tá? Ele consta em ata, mas foi na presencial, não tem gravação disso, né? Então, eu fiz uma reunião com o Gabinete de Inovação sobre o que é esse prêmio, né? O quão parecido esse prêmio é com o prêmio do Conset. Nós tivemos toda uma discussão a respeito disso, né? A ideia era fazer em outubro, como tem eleições em outubro, ficou meio que suspenso o prêmio Destaque Nova Poa, tá? Mas o Conset oficialmente eu não vou dizer, tá? Mas nós recebemos sim o convite para participar do prêmio, para ajudar a organizar o prêmio, organizar as regras, regulamento, etc. e tal, tá? Não recebi mais atualização com relação ao Destaque Nova Poa, mas tenho certeza de que quando ele começar a sair, o Conset vai ser acionado novamente. South Collab Health, Fernanda e Morgana, né? Estava ali no início, a Morgana fez uma baita de uma apresentação ali sobre o South Collab Health. Se eu bem me lembro, é uma ideia fazer um cadastro, né, de inovação em saúde pelo menos Porto Alegre, não sei se do estado, né? Então eu lembro que a Morgana nos apresentou um site, etc e tal. Depois, a pedido do Gabinete de Inovação, nós fizemos 3 apresentações, né? Então nós fomos cutucados, assim, no bom sentido, pelo Gabinete de Inovação e chamamos o Thiago Balen, que era professor do Programa de Pós-Graduação em Microeletrônica da URGS, para falar sobre o panorama de microeletrônica no Rio Grande do Sul. Então esse aqui foi um andamento das atividades do CEITEC. E tivemos também, na mesma reunião, um panorama do setor de TI feito pelo Júlio, né, nosso conselheiro aí pela PUC. Depois nós tivemos a convite da SERGS, uma palestra pelo Ricardo Pigato, né, um engenheiro que trabalha com Waste to Energy. Então eu lembro que esse foi um assunto, talvez o assunto mais delicado que a gente tenha visto aqui no Conset, né, porque é um assunto que ele assim divide opiniões, né. Então foi bem interessante o Ricardo ter trazido esse assunto aqui, as discussões que se seguiram com relação ao Waste to Energy, né. Lembro de comentários sobre outros países que já aplicam Waste to Energy. Por exemplo, eu sei que a Alemanha é um dos grandes países que faz isso, né? Que é basicamente, vou falar de maneira bem leiga, tá, gente? Mas é basicamente queimar resíduos para gerar energia, né? E aí agora já na nossa última reunião, que foi uma reunião um pouco mais longa, né? Tivemos a presença do Luiz Carlos, do Aldi, como convidado pela PUC, e da Rita. Rita, eu coloquei você aqui como cidade educadora, mas nós tínhamos a Suzana, na verdade. Exato. Né? Eu integro a cidade educadora, mas quem falou dela foi a Suzana para nós. Foi a Suzana, exatamente. Então, até eu lembro que eu passei a presidência da reunião para a Rita, e a Rita terminou a reunião, né, com a participação da Suzana, tá, gente? Então, fique claro aqui que a apresentação foi por parte da Suzana, apesar de o convite ter partido a partir da Rita. Então, aqui o Luiz Carlos falou um pouco do Sandbox, né, que é a caixa de areia ali, como a Rita bem traduziu, tradução livre.
e sobre o Pacto pela Educação, que foi apresentado a partir do Aldi, né? E, por fim, Porto Alegre, cidade educadora. Tá, gente? Então, essas são... De novo, tá? Eu fiz, não vou dizer que eu fiz com pressa, tá? Mas essas são, pelo menos, assim, algumas das principais atividades que passaram pelo CON7, tá? Ou partindo das nossas diretrizes, que nos fizeram ir atrás desses assuntos, gerar os vídeos no YouTube, discussão e colocar lá para futura referência, ou a pedido do gabinete de inovação ou a pedido do gabinete do prefeito, tá, gente? Então, aqui está, assim, um pouco, eu diria até boa parte, tá? Mas das atividades que nós fizemos, no caso desse slide, no primeiro semestre de 2022. Tá? Deixa eu ver se a gente tem mais alguma coisa aqui. Também tem as participações. Tá? Aqui, gente, não está completo. Aqui eu fiz de cabeça. Tá? Mas, então, o CON7, ele segue participando do Pacto Alegre. A última reunião do Pacto Alegre foi, acho que em abril, nós estávamos presentes. A gente segue participando, em teoria, do FIT. Tá? O FIT está bem devagar, quase parando, mas a gente ainda faz parte dele. A rede Poa Hub, a gente foi convidado a participar ali a partir da segunda reunião, acho que foi. Tá? Até teve uma reunião, acho que a sexta reunião aconteceu faz 2 semanas. Tá? Nós fomos convidados, mas eu pessoalmente não estive presente. Tá? Eu sei que ela foi presencial, eu não pude porque eu estava organizando um outro evento. E aí, por fim, esse Fórum de Direito Digital e Inovação que o Correia abriu, né, a ordem do dia falando sobre ele. Tá, gente? Rita, queres complementar? Cara, eu gostaria que tu passasse para a lâmina anterior, por favor. Não. Quando da reunião que nós realizamos com a participação do Júlio e do... também que contribuiu muito foi o Gustavo, tá? Se falou do panorama do setor de TI no Rio Grande do Sul. Nós constituímos, o Conselho aprovou a constituição de 2 grupos de trabalho. Tá? Primeiro, nós partimos do pressuposto, que é universal, e que é, inclusive, um pressuposto da cidade educadora, é que nós temos que investir nas crianças, entende? Para que elas desenvolvam um pensamento apropriado para as inovações que estão acontecendo hoje. Consigam serem competitivos, no bom sentido, mas competitivos com eles mesmos, não competitivo com seus pares. E a formação dos professores, sem dúvida, está diretamente relacionada. Então, o primeiro grupo de trabalho foi um grupo de trabalho que era constituído pelo Júlio, pelo Paulo e por mim. Nós estivemos em 2 oportunidades. Uma, quando a Secretaria Municipal de Educação do município estava preparando professores para apresentarem os seus cases nas escolas e poderem demonstrar que muito mais poderia ser feito se outras condições existissem. Essa apresentação deveria acontecer por ocasião da... Perdão, no Instituto Caldeiras. Tá? Então, nós participamos de uma primeira reunião, Paulo e eu, e depois nós nos propusemos em preparar melhor esses professores, porque nós nos demos conta de uma série de lacunas que ainda a nossa educação formal tem, tá? De interação mais efetiva com o mundo de hoje. Tá? Então, aconteceram algumas coisas que não cabe explicitar aqui, gente, mas podemos, em particular, poder desenvolver. Tá? Por mais que essas pessoas tivessem um envolvimento, um comprometimento maior com a educação, não estão prontas para defenderem seus trabalhos e conseguirem apoio do setor privado. Tá? Então, inclusive, o trabalho que eles apresentaram
lamentavelmente sem presença daquelas pessoas que eles esperavam. Foi um trabalho que superou as próprias expectativas deles. Uma segunda reunião que nós tivemos, que deveria ter duração de 1 hora, e, na realidade, teve uma duração de quase 3 horas e meia, foi junto ao grupo de professores responsáveis pelos projetos de robótica nas escolas municipais. São 8 escolas, são 8 professores que têm uma energia, têm uma visão, têm uma competência, aí sim, realmente uma competência educacional que vai muito além do que, na realidade, tem a maioria dos nossos professores. Tá? Tem o apoio de direções, entende, que também tem uma visão de gestão bem avançada, tá? E nós nos comovemos, particularmente o Júlio e eu, em ver como é que eles conseguem levar adiante, entende, estas situações. Mas, na realidade, dentro da escola, são 8, 10, 12, 15 alunos, de um complexo, entende, de 9 séries, diurno, perdão, manhã e tarde, tá? Com uma média de 30, 40 alunos. Então, vocês podem ver que é um pingo de água no oceano. E, realmente, vemos que o Conselho deveria poder propor, já que uma das nossas atribuições é promover encontros, entende? Promover um encontro sobre a importância de serem desenvolvidas competências outras, entende? Não apenas a emocional, que hoje está tendo um destaque maior, mas competências computacionais, digamos assim. Tá? E esses professores, esses alunos e esses professores têm ganho competições internacionais, tá? Com primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, pense em criança da Restinga, pense em criança da Lomba do Pinheiro, tá? Que viajam até as nossas cidades brasileiras, onde tem congressos, viajam para o exterior, tá? Nunca subiram num avião, nunca conheceram além dos limites de Porto Alegre, tá? E apresentam, entende, suas experiências. Eu sugiro, na medida do possível, que a gente convide essas crianças para nos dizerem o que elas precisam, para nós podermos incluir alguma atividade para eles e para os professores, entende? Em relação a essa área de robótica, tá? Que cada vez mais vem avassalando todas as nossos trabalhos, tá? E que possa ser um tema da próxima conferência, tá? do nosso conselho para a gestão que vem. Um segundo grupo de trabalho, que também tinha como constituição, tem como constituição o Paulo, a diretora do SENAC e eu, tá? Para nós envolvermos as instituições de formação de professores, instituições de ensino superior, e as instituições que envolvem TI. Tá? Exatamente na busca de encontrarmos algumas alternativas para a gente poder minimizar esse panorama do setor de TI. Por razões alheias à nossa vontade, dos três, ainda não nos reunimos, mas continua na nossa pauta a realização dessas reuniões. Tá? Até porque agora equilibrou o funcionamento das escolas superiores, das instituições de ensino superior, são presenciais, então é mais fácil de encontrar as pessoas no lugar certo. Tá? Então, queria fazer o ressalto desses 2 movimentos que a gente fez, tá? E da continuidade deles para esse próximo semestre. Tá ótimo, Rita.
vou fazer só um comentário rápido que tu levantaste, que é justamente a nossa próxima conferência, né? A gente tem algum tempo ainda, mas acho que a gente não vai conseguir terminar tudo que a gente começou a fazer aqui. Então, passando adiante, seria interessante na nossa conferência a gente justamente fazer, eventualmente, painéis sobre assuntos, né? E disponibilizá-los para a próxima gestão. Né? Aproveitando também a tua fala, Rita, eu não cheguei aqui a colocar grupos de trabalho, né? Então, assim, se a gente voltar, vou voltar uns slides rapidinho, que são nossas competências do Conset, né? Então, acho que eu passei pelas nossas reuniões ordinárias, né, que foram todas feitas com relação ao recesso, encontros, palestras, debates, seminários sobre CTI, uma porrada de coisa. Articulação entre organismos públicos e privados, eu vejo como sendo relativamente positivo, né? Acho que a gente conseguiu articular e juntar pessoas tanto do público quanto privado, quanto público e privado. Me parece que a gente conseguiu assessorar o executivo municipal em diversas oportunidades, incentivar a pesquisa e desenvolvimento de CTI. Tá? Nesse ponto, até deixa eu trazer aqui uma informação, eu estava quase esquecendo. Nós recebemos uma mensagem do HCPA, que diz mais ou menos o seguinte, vou ler aqui para todo mundo, tá? Senhor presidente, com enorme satisfação, recebemos a notícia da inclusão do Clínicas, né, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é o HCPA, entre os contemplados em edital da financiadora de estudos de projeto FINEP, que destinará recursos para a implementação do Parque Tecnológico de Inovação em Saúde de nossa instituição. Então, e aí tem uma carta registrada aqui no CEM em agradecimento, né? E eles quiseram compartilhar com a gente essa conquista, porque na fase de documentação e elaboração do projeto, nós fornecemos uma carta de recomendação para o HCPA, né? Em parte por causa disso, prefiro eu acreditar, né? Mas assim, não sei o tamanho da contribuição, mas certamente teve uma contribuição. Eles foram aprovados e receberam, né? Então a gente tem aí um pinguinho de participação, pelo menos na criação aí desse projeto aí para a implementação do Parque Tecnológico de Inovação em Saúde, tá? Além disso, nós também providenciamos algumas cartas para mais alguns projetos, tá? Eu precisaria dar uma olhada aqui o que a gente fez, mas isso claramente vai direto de encontro ali com incentivar a pesquisa e desenvolvimento em CTI voltado ao aperfeiçoamento dos municipais de controle de recursos naturais, né, que é o nosso parágrafo 6º do artigo 5º aí da 367 de 96. Mais importante. Exatamente. Promover estudos para prevenir e evitar impactos sociais negativos das mudanças tecnológicas. Eu não lembro da gente ter, de fato, feito algum estudo em específico, tá? E, por fim, ali a criação de grupo e promoção, né, de grupos de trabalho e instituição de projetos. Sobre grupos de trabalho, eu vou dizer assim, ó, por lembrança, tá? Eu não fiz um slide específico, mas eu sei que nas duas últimas reuniões nós criamos 2 grupos de trabalho. Eu sei que tu participas dos 2, né, Rita? Porque eles são voltados para a educação, e o nosso principal pessoal aqui voltado mais à educação é tu e o IT. Tu, eu digo SBPC, né? Mas a Rita é o SBPC, e o SBPC é a Rita no Conset, né? Então, Rita e o ITD, né? Que é o Paulo e o Eduardo, né? Além disso, eu sei que a Maria da Graça também está bastante envolvida, né? Pelo Senac, também está bastante envolvida com a educação, né? Não tirando, e acho que até o Júlio participa de um desses grupos, né? Porém, acho que não dos 2. Claro, também temos outras entidades que trabalham em educação, mas em diferentes níveis, né? Então, me parece que os principais, assim, nesse nível de educação mais básica, né? Tipo assim, educação não superior, mais esses que eu comentei, né? Então, eu lembro desses 2 grupos, tá? Vocês me desculpem, eu não lembro o nome dos grupos, mas eu sei que foram criados 2 grupos. E também eu vi pelas atas que foi criado também um grupo de apoio a eventos na apresentação do Paulo lá nas primeiras reuniões, tá? Que aqui não tá nesses aqui, mas na ata consta lá um grupo de criação de trabalho para a agenda de Porto Alegre, eu acho que tá? Que eu acho que é essa agenda de eventos aqui, tá?
Só lá não tem, eu acho que, não sei se as outras atas constam quem participa de cada grupo, tá? Consta mais a criação do grupo de trabalho. Eu não coloquei um slide com relação a isso, gente, porque não tenho bem certeza, tá? Fiquei meio sentido de a gente não colocar algum grupo que esteja trabalhando aqui e eu não colocar no slide, tá? Então, de qualquer maneira, citei alguns aqui. Rita? Esses dois grupos que tu te referiu são os dois que eu detalhei, entende? Isso. As ações, tá? E tem uma segunda situação que eu creio extremamente importante, por ter vindo de uma demanda direta do nosso segundo vice-presidente, o Luiz Carlos, tá? Em relação à energia, tá? Nós tivemos uma bela apresentação, tecnicamente favorável e bem aprofundada, do convidado da Secretaria da SERGS. Tá? Mas, em seguida, ao término da reunião, nós nos demos conta que nós tínhamos um óbice muito grave na frente, que era o dos catadores. Quer dizer, no momento em que nós estimulássemos aquela modalidade prevista, tá, e proposta, nós estaríamos comprometendo seriamente a sobrevivência dos catadores, que ainda estão no século passado. Eu até, tardiamente, mas me lembrei a tempo, passei o trabalho de conclusão, entende, de um dos catadores em relação a essa problemática. Como é uma problemática bem complexa, eu sugiro que no segundo semestre nós chamemos outros profissionais, entende, que trabalham com a problemática de energia. Até para podermos apresentar de uma forma mais concreta, não apenas o relato do que nós recebemos, mas podermos estabelecer algum apoio maior à prefeitura em relação à energia. Um dos problemas básicos de Porto Alegre, os morros têm luz uma vez sim, uma vez não, e abaixo do morro também, aqui é Glória e Cristo, né? E adjacência, tá? Quando menos a gente espera, não tem luz, tá? E do nada ela reaparece. Tá? Porque realmente a estrutura que nós temos hoje não dá conta ao volume de absorção de energia, de consumo de energia, perdão, que vem sendo utilizado. Então, eu sugiro que o tema energia volte a ser discutido. E, sem dúvida, o nosso conselheiro Bortolini pode nos ajudar nesse sentido. Exato, Rita. Eu concordo contigo. Acho que esse foi talvez o assunto mais delicado que a gente lidou aqui no Conset, né? É um que a gente não apoiou, né? Porque é um assunto bem delicado, né? Alguns outros a gente não, assim, também a gente não foi solicitado a prover o apoio, né? Mas a gente, né? Não chegou a uma conclusão, basicamente. Né? A gente fez várias perguntas, discutimos exemplos e tal, mas não chegamos a uma conclusão como conselho. Né? Acho que talvez tenha sido o único assunto em que a gente não tenha convergido como conselho, né? Pelo menos na minha leitura, né, das reuniões do conselho. À época, o Bortolini tinha até considerado trazer 2 nomes, né? E ele trouxe um dos nomes, né, que foi o Pigato. Então, assim, eu tenho certeza que a SERGS ali pode, se forem, né, solicitados, nos trazer aqui as melhores pessoas de Porto Alegre, até porque o Pigato nem estava em Porto Alegre, né? Ele estava aqui no Conset, mas ele estava na Itália. Então, assim, o alcance da SERGS aí é sem fronteiras municipais, estaduais, nem nacionais, né? Então, eu tenho certeza que podem nos trazer aqui especialistas da área de âmbito assim mundial, né? Não que os nossos porto-alegrenses não sejam suficientes, né? Mas o âmbito é maior, vamos combinar. Então, sim, Rita, até anotei aqui na energia, tá? E aí, com isso, eu vou dar sequência para o meu último slide aqui. Bom, é o relatório de atividades, tá? Mas com isso a gente termina, então, este item de pauta, tá? Que é o relatório de atividades do Conset.
Só para fechar, gente, é a abertura do relatório de atividades do CONSET, tá? Então, tudo isso que foi comentado está aberto a adições, subtrações e edições, né? Todo mundo fica à vontade para adicionar algum item aqui no relatório, né? E isso também vai dar uma bela ajuda, né, Rita, para substanciar o nosso relatório formal de atividades, né? Então, pegar esses itens aí, colocar o conhecimento aí do CONSET, esperar eventuais inclusões, edições e tal, e aí a gente pode trabalhar e fechar o relatório de atividades, né? Vou parar o meu compartilhamento. E aí, então, gente, nós vamos... Aqui tem alguns comentários no chat, tá? Até, Rita, o chat depois vai sumir, tá? Então, eu vou até aproveitar para ler aqui essa mensagem da Ariane, tá? Que eu acho que tu eventualmente perguntou para ela com relação ao cidadão digital, tá? A Ariane sempre tem sido muito solícita em participar das nossas reuniões, então tenho certeza que a gente conseguiria agenda com ela para ela nos dar uma atualização aqui com o microfone funcionando, né, Ariane? Mas no chat ela colocou assim, ó, temos 2 hospitais concluídos e 3 em fase de implantação. A agregação de valor prevê a inserção de serviços para essas crianças e responsáveis registrados. O foco está na área de saúde, com a vinculação das ações dentro do 156+, que, diga-se de passagem, eu não coloquei, mas, se não me engano, o Thiago apresentou e divulgou para a gente aqui no lançamento do 156+, né? Que está no grupo de WhatsApp lá, o Thiago falou super bem dele em detalhes aqui. Eu, inclusive, usei e funciona, viu? Tá tudo funcionando lá, tipo. Para a carteira de vacinação e prontuário eletrônico. Tá? Isso aqui continuando mensagem da Ariane, tá? 156 para a carteira de vacinação e prontuário eletrônico. Outra ação é focar no atendimento da saúde da mulher para as responsáveis femininas registradas junto ao recém-nascido, tá? Espero ter lido corretamente aqui, Ariane. Dando prosseguimento, então, gente, a nossa pauta tem o item C, é o planejamento de atividades para o 2º ano da gestão. Então, eu solicito que vocês coloquem no chat se eu esquecer alguma coisa, tá? E eu anoto isso aqui para a gente começar a planejar as nossas próximas atividades do CONSET. Tenho anotado aqui. Vou falando e escrevendo, tá? Marco IA. A gente tem DMLU para o arroio. A gente tem mosquitômetro. Nós temos a conferência, né? Conferência, e eu vou botar entre parênteses os painéis, especialmente os painéis. Gente, a conferência, normalmente a gente faz alguns painéis de alguns assuntos, né? Pré-conferência e tal. Então, a gente já pode ir pensando em quais painéis a gente quer fazer, né? Então, isso é o que significa esse item. Depois nós temos O Waste Energia não seria o caso? Tem, eu coloquei aqui robótica, tá? Que é o apoio de robótica que a Rita nos trouxe na reunião passada, né? E, por fim, a energia. Tá? Vou colocar energia assim. Esses são os itens que eu anotei ao longo da nossa reunião de hoje, tá, pessoal? Que são, assim, atividades que o Conselho, como um todo, tem interesse de trazer aqui para dentro, discutir e decidir o que fazer em cima disso, né? Decidir se a gente vai simplesmente fazer o que a gente faz, né, e dar consultoria, ou se a gente vai aprofundar o caso e formar um grupo de trabalho que fique responsável pelo assunto e, de tempos em tempos, nos traga atualizações. Tá? Aí, gente, sugiro aqui que, se vocês estão vendo alguma coisa que a gente deveria trazer a mais nas próximas reuniões aí do CONSET... Rodrigo. Guinter, por favor, Guinter, pode falar. Boa tarde, pessoal. O Paulo Kielzerski, no início da vinda dele ao CONSET, ele falou num evento sobre tecnologia, etc., que se realizaria no Brasil. Ele aventou a possibilidade dele ser realizado em Porto Alegre e do CONSET desenvolver uma ação forte sobre isso. Por várias razões não aconteceu isso, e o evento foi para Salvador. Segundo ele, Paulo Kielzerski, que eu não sei se ele está nos ouvindo, lá em Salvador estiveram ou vão ter 20 mil pessoas nesse evento, ou seja, um mega evento. Então, aí se estabeleceu uma discussão dentro das nossas mensagens,
se faz, se não faz, se é executivo, se não é. Eu propus que nós discutíssemos isso hoje, para ficar mais livre o debate. É essa questão que eu quero colocar na mesa. Eu não sei se o Paulo Kerzers está me ouvindo, ou se ele está aí, seria bom que ele recolocasse o assunto e nós trocássemos ideia. Até onde nós podemos colaborar, qual é a nossa responsabilidade ou a nossa possibilidade, e assim por diante. Era isso. Obrigado. Guinter, e já coloco aqui com o Paulo também, tá? Eu gostaria, se vocês estiverem de acordo, que a gente mova isso para assuntos gerais. Hein? Eu gostaria de mover essa discussão, Guinter, para assuntos gerais, que é o nosso próximo item de pauta. Tá bem, não tem problema nenhum. Eu pensei que já tínhamos entrado nisso aí. Ok, tá. A gente acha que a gente está quase entrando lá, tá? Mas assim, considerando que a gente comentou sobre as nossas atividades passadas e a gente está vendo o que a gente gostaria de trazer em termos de atividades e grupos de trabalho, eu prefiro que a gente aproveite que a gente está com a memória quente aqui para a gente ver demandas, né? Do que a gente gostaria de ver nas nossas próximas reuniões, que a gente possa se programar até o fim do ano. Tá? Ok. Eu acho até, Guinter, que se o Paulo achar que vale a pena, eu imagino que a Amprotec aconteça no ano que vem também, né? Então, se uma das coisas que a gente quer é discutir a Amprotec 2023, a gente pode trazer isso como atividades futuras, né? Para discutir o que pode ser feito, o que pode ser organizado para a gente trazer de 2023, tá? Mas o assunto da 2022, eu acho que é mais interessante a gente discutir em assuntos gerais, porque em termos de organização já é assunto passado, né? Só queria dizer uma coisa para o Paulo. O Paulo me deu, pelo menos, a impressão de que ele tinha ficado muito aborrecido. Diz, bom, quem está incomodado que se mude. Eu acho que não houve nenhum demérito à proposta do Paulo. Eu acho que este assunto passou, compreende? Não é desconsideração, não é nada. Pelo contrário, a nossa consideração pelo Paulo é muito grande. Tá, Paulo? Fica registrado aí, então, Guinter e Paulo. Então, gente, deixa eu só voltar para a gente fechar esse assunto aqui do planejamento das atividades para o segundo ano da gestão. O marco de IA, a gente pode trazer, acho que o Corrêa falou sobre uma professora da URGS do Direito, né, que falou, a gente pode tentar descobrir quem é a pessoa, entrar em contato. Eu posso entrar em contato também com pessoas que trabalham com a lei de IA e inteligência artificial, Unesco e coisas assim. De repente, a gente traz essas duas pessoas e a gente fecha um dia de consete com essas pessoas, né, para discutir sobre o marco legal e as implicações de IA na prática, como é que uma coisa encontra com a outra. Tá? O DMLU é uma coisa que a gente está tentando faz tempo, né, meio que sem resposta, então a gente não está tendo. Mosquitômetro, eu comentei com vocês, eu quero esperar ele amadurecer um pouquinho mais para convidar a equipe, a gente pode fazer uma reunião a respeito disso. A conferência, na gestão passada, a gente perdeu diversas reuniões falando sobre a conferência, regulamento, então tem um trabalho pesado ali na conferência, tá? Então, trazer para a gente aqui, acho que um grupo de trabalho será necessário para a conferência. Normalmente tem o regimento, né, gente? A gente faz o regimento da conferência. Quem pode se inscrever, como se inscreve, etc. e tal. No ano passado a conferência foi virtual, né? Então acho que foi isso. Robótica, né, Rita? Mais uma questão de acompanhamento e participação nos painéis da conferência. E energia, me parece, gente, que a gente tem que ir atrás das SERGs, tá? Como foi uma coisa que partiu do gabinete do prefeito, me parece fazer interessante a gente entrar em contato com o gabinete do prefeito, mais especificamente com o nosso representante, que é o Luiz Carlos, e a Pamela, tá? A Ariane e o Manolo são do gabinete de inovação. Então, a gente fala com o gabinete do prefeito, vê o que eles acharam da última reunião, o que eles acham que falta, o que falta complementar, e a gente adiciona isso aos nossos interesses para fazer mais uma sobre energia, né? Se for necessário, Rita, me parece que a gente procura a Associação dos Catadores também, fazer alguma coisa nesse sentido, a gente pode cogitar, né? Paulo, eu não sei, tu acha que a gente traz a Amprotec aqui de novo? Amprotec 2023? Colocamos em pauta aqui? Ô, Rodrigo, bom, primeiro eu quero colocar algumas coisas sobre as trocas de mensagens lá, tá?
Primeiro foi como é que eu vou dizer, uma expressão minha de desilusão, tá? com a questão que na verdade não houve nenhum tratamento dentro do CONSET sobre isso. Então, quando eu vi a notícia, né, o Guinter, que me conhece já acho que mais de 20 anos aí, hoje eu com 60 anos, eu sou um cara que estou tranquilo, conto até 10, mas normalmente eu não conto. E aquele dia eu fiquei pé da vida, uma oportunidade enorme que a gente poderia trazer para Porto Alegre e não aconteceu nada. Então, peço desculpa pelo tom, né, que eu coloquei, foi mais um desabafo pessoal de tristeza, mas, sim, a Amprotec, todos os anos, ela abre, entre janeiro e fevereiro, ela abre a janela para candidaturas, né? E a gente pode, janeiro do ano que vem, entrar lá, né? E como eu coloquei ali, assim, quando eu fiz aquela apresentação lá dos projetos TD e trouxe o projeto da Amprotec, ele é um projeto muito grande. Ele tem um caderno de encargos, não vou dizer que é igual uma Copa do Mundo, né? Mas é algo bastante extenso, que exigiria o envolvimento de várias entidades, inclusive da própria prefeitura. Tá? Então, acho que isso a gente pode retomar, a gente tem um tempo razoável para organizar aquele grupo de trabalho que acabou não nascendo, e a gente pensar e avaliar. Eu acho que o principal, talvez, desse grupo é avaliar se é interessante para Porto Alegre, né, se propor a uma candidatura. Acho que é o primeiro ponto, né? Se avaliando que sim, aí a gente organiza todo o material que precisa para janeiro e fevereiro se candidatar aí. Mas aí eu já quero aproveitar e trazer um ponto, tá? Essa conferência, eu lembro do ano passado, eu assisti, ela foi toda online, né? Por que não? Eu sou um cara que adora evento, né? Trabalho muito com isso, sei quanto dá trabalho, mas sei o resultado que pode dar. Por que não construir essa conferência como um grande evento de Porto Alegre, com painéis temáticos em vários lugares? Aqui é o fórum onde está todas as principais entidades de Porto Alegre, né, que tem esse poder se a gente se aglutinar. Né? O meu questionamento e tristeza é que a gente tem um grupo que se reúne uma vez por mês, mas depois que termina a reunião, cada um segue sua atividade. A gente sabe que todo mundo ocupado, mas eu me proponho, inclusive, de trabalhar nesse grupo para fazer uma das melhores conferências. Eu não gosto do termo maior, porque parece que a gente só se preocupa com o tamanho, né? Mas, em termos de qualidade, a gente poderia fazer uma conferência aproveitando todas as diretrizes do próprio CONSET e a gente trabalhar isso com a cidade inteira. Né? Me disponho e já coloco aqui. Em paralelo, o que vai acontecer lá com a Amprotec, que, na verdade, é uma concorrência entre algumas cidades, aí não são muitas que participam. Né? Então, quero colocar isso para vocês. Tá, eu adicionei aqui, então, Paulo, Amprotec 2023, tá, como uma das nossas atividades aí a serem atacadas, eu digo assim, ao longo dessa gestão. Tá? Tá, a Débora tem que sair também. Então, coloquei aqui, tá, gente? Eu vou fazer o seguinte, ó, sobre esse ponto aqui do atividades ao longo, tá? Se alguém não se sente confortável, não se sente representado com esses que eu coloquei aqui, gostaria de propor, que propõe ali no grupo para a gente ou que traga nas próximas reuniões, tá? E aí a gente pula ali para assuntos gerais, tá? Que o Guinter e o Paulo já estavam trazendo aqui, que é sobre, né, as mensagens que foram trocadas ali no grupo, né? O nosso grupo... Não, Rita, tu quer falar? Eu só vou introduzir aqui então, tá, Rita? E eu já te passo a palavra. Eu sei que vai ter um monte de gente querendo falar aqui. Aqui, né, gente, isso aqui está sendo gravado, vai para o YouTube, né? O nosso grupo é particular, só nosso, né? Então, aqui é um pouco maior do que o nosso grupo, mas ambos são públicos dentro do CONSET, né? E o CONSET é um conselho que é público, né, para todo mundo. Eu até acho que, assim, o texto, ele é meio frio, né? Não dá para ler assim emoção no texto, né? A menos que a pessoa seja um escritor aí com um Nobel, a lá Saramago, né? Então o texto pode ser interpretado de uma maneira por uma pessoa ou por outra, né? Agora, assim, eu entendi ali pelas mensagens, Paulo, que o Amprotec não veio para Porto Alegre, né? O Amprotec, só para esclarecer a nível de CONSET, ele é uma atividade que foi aprovada com selo CONSET e tal,
dentro de um daqueles projetos do ITD, que é assim que constou em ata ali no início, né, de uma das nossas primeiras reuniões, né? Então, nós sabíamos que a Umprotec tinha chance de ir para Porto Alegre, foi apresentado aqui pelo Paulo naquela reunião, né? Eu só, pessoalmente, Paulo, acho que a mensagem passou um pouco do tom, tá? Pelo seguinte, e eu também vou repetir uma palavra que eu disse ali, que o Conset ele é feito por voluntários, né? Não deixa de ser verdade. O conselho é feito por voluntários, no sentido de que nós não somos remunerados para estarmos aqui, né? Mas nós somos eleitos, né? A nossa entidade é eleita, especificamente, né? E as nossas entidades nos indicaram para estarmos aqui. Então, continuo achando que nós somos voluntários, estamos aqui porque queremos, porque aceitamos essa indicação da nossa entidade eleita, né? A entidade poderia ter mandado outra pessoa, a gente pode pedir para sair a qualquer momento, mas nós também temos responsabilidades, né? Como conselheiros do Conset, nós temos responsabilidades que competem aos conselheiros do Conset. Eu, especificamente, tenho um pouco mais de responsabilidade como presidente, o Correia como primeiro vice-presidente, a Rita como primeira secretária, e por aí vai, né? Então, eu me sinto na obrigação de comentar aqui que o que eu coloquei ali no grupo, eu repito aqui, tá, gente? Eu, pessoalmente, nunca vi nada de corporativismo, né? Eu também nunca vi nada de ciência para motivos próprios, tá? Então, assim, preciso colocar aqui publicamente porque isso foi levantado no grupo, né? Então, me sinto, eu como presidente, sinto que essa é uma das minhas obrigações de deixar bem claro aqui, tá? Eu estou completando acho que 3 anos de Conset, sei que tem gente que muito mais antiga aqui, com muito mais tempo de Conset. Pessoalmente nunca vi isso, sempre acompanhei muito de perto o Conset, tá? E é por isso, Paulo, que, né, eu estou me referindo especificamente à mensagem ali, me sinto na obrigação de falar aqui, certo? Repito, a interpretação parte de cada pessoa, a gente pode dizer que corporativismo para uma pessoa é uma coisa, para outra é outra, no calor do momento a gente pode se arrepender do que foi escrito ou não, certo? Mas, apesar de tudo, para a gente, né, passar disso, eu acho que é importante que isso fique publicamente colocado aqui, tá, Paulo? Dito isso, faço minhas as palavras do Guinter também, tá? Acho que se a gente pegar a pessoa que mais participou com projetos do Conset, provavelmente tu estás entre eles, né? A educação aqui foi potencializada, né? A Rita era a nossa cara da educação, tá? Ela foi bastante potencializada com a participação do ITD. Então, faço minha aqui as palavras do Guinter, de que a presença do ITD, tua e do Eduardo aqui, fizeram um bem muito bom para o Conset, mas, ao mesmo tempo, me sinto na obrigação de deixar bem claro, né, as competências do Conset, né? Apesar de nós termos responsabilidade, nós termos voluntários, né, o que o Conset faz é muito pouco executivo e muito mais deliberativo, né? Então, o fato de alguma atividade não ter ido para frente, o que faz parte na nossa área, a gente lida com inovação, né? Então, tem que saber entender que muitas vezes nós vamos fazer propostas que não serão aceitas, isso faz parte do jogo, né? Alguma proposta tem que ser aceita, todas as outras têm que ser negadas, né? Não necessariamente tem a ver com falta de executivo do Conset, né? Outra, eu como presidente do Conset, o Conset como mesa e tal, acho que tem algumas entidades que deveriam ser mais ativas aqui dentro, certo? Isso é uma reclamação que a gente já vem tendo há algum tempo, tá? A gente verificar bem a presença e ver quais são as entidades que estão presentes e aquelas que não estiverem presentes, a gente tem que considerar tirar do Conset e chamar suplentes, certo? Mas eu, ao mesmo tempo, não tenho poderes de obrigar ninguém a participar de nada, né? Então, o Conset tem que ser conversado, tem que ser... Pessoas têm que entrar nas propostas, os grupos de trabalhos têm que funcionar porque as pessoas querem, né? E assim que funciona o Conset, né? Pelo menos assim que ele tem funcionado, é assim que ele foi instituído para funcionar, né? Eu só queria dizer isso, tá? Como, de novo, eu, como presidente do Conset, sou obrigado a vir aqui falar esse tipo de coisa, né? Quero o bem de todos, quero o bem do Conset, quero o funcionamento do Conset, mas, né, ao meu ver, assim, as coisas têm limites também. Guinter, eu já vou te passar a palavra, tá? Porque a Rita levantou o dedo antes, tá? Agora sim, eu terminei minha introdução. Tem prioridade. Não, é que ela levantou o dedo e depois baixou, tá? Então, tem prioridade.
na ordem aqui, passo a primeira palavra para ti, Rita. Assim que tu terminares, Guinter, pode entrar aí, tá bom? E aí, quem quiser, levanta a mão, aí a gente vai fazendo a ordem. É um assunto anterior aos assuntos gerais. Tu tem te referido em relação ao mosquitômetro apenas à DMLU. Eu creio que a Secretaria da Saúde também precisa ser envolvida, porque ela tem um conjunto de informações, tá, muito importante. A mesma coisa a Secretaria do Meio Ambiente. Tá? Se nós não cuidamos da nossa flora, entende? A fauna avança. Tá? Então, é importante que esses elementos estejam presentes. Só isso para podermos levar adiante o mosquitômetro. Desculpa. Bom, então é a minha vez. Estão me ouvindo? Sim. Sim, Guinter, pode falar. Eu só queria dizer o seguinte, com esse ponto que o Rodrigo levantou, eu estou aqui há alguns anos, não muitos, mas alguns, eu nunca ouvi qualquer coisa de vamos privilegiar tal órgão ou vamos prejudicar tal órgão ou vamos deixar de lado. Eu nunca vi isso aqui e, graças a Deus, isso é um ativo que o CONSET tem. Eu queria lembrar o seguinte, tem chegado ao meu conhecimento que uma série de jovens, por exemplo, 4 jovens de 15, 16 anos de Osório, desenvolveram um absorvente feminino que custa 5%, 0,5% do que custa um absorvente normal. E essas meninas estão sendo convidadas para participar de um evento internacional para apresentar o seu projeto. Tem um grupo de algumas meninas e meninos lá de Novo Hamburgo, da mesma idade, que também desenvolveram um projeto que vão disputar alguma coisa internacional. Tem um rapaz de Santo Ângelo, que é uma região que não tem por característica se meter em inovação, ele está desenvolvendo também um produto muito importante. Passo Fundo, a mesma coisa, da Universidade Federal, a Universidade de Passo Fundo, né? E hoje saiu uma notícia de que uma pessoa desenvolveu um produto para substituir o Papa Nicolau, que é um exame que as mulheres têm que fazer, que é mais demorado, e que faz na hora, né? Então, eu penso que isso está dentro da nossa atividade do CONSET, e a minha sugestão é que, quando aparecer isso, a gente mande uma carta para essa entidade de ensino e para estes jovens, cumprimentando a eles pela iniciativa, porque são muito jovens, eles precisam de estímulo. Então, eu penso que isso está... é de outro município, não interessa. Porto Alegre abrange, queiramos ou não, embora não abranja geograficamente, mas culturalmente, tecnicamente, abrange todo o Estado. Então, eu penso que essas iniciativas não nos custa e não elogiar e estimular uma iniciativa de outros municípios. Eu acho que é ótimo. Isso é bom para todos, né? Então, essa é a minha sugestão. Obrigado. Guinter, eu já adicionei aqui, tá? Como atividades para o segundo ano da gestão. Tá? Coloquei aqui no chat, tá? E eu vou passar isso para o chat do grupão agora também. Estou só anotando aqui, tá? Pessoal, estamos nos assuntos gerais, tá? Segundo ano da gestão. Ah, tá. Segundo ano, não segundo Não, segundo ano começa hoje, tá? Mas, se eu não me engano, passou, acho que, inclusive, uma lei federal para prover absorventes femininos, né? Agora se tornou uma obrigatoriedade, coisa que já deveria ser há muito tempo, mas, enfim. Entrou agora, né? Então, assim, o fato de ter pesquisa nisso, por mais que seja de outro município, Quinter, não tem problema nenhum. Coisa maravilhosa isso, tá? Então, acho que assim, eu coloquei aqui nas próximas atividades, tá? Até para a gente ver o que a gente pode fazer a nível de município, né? Temos um monte de coisa aí, sandbox, CPSI, um monte de coisa aí que pode ser utilizado, né? Rodrigo, Oi. Corrêa, aqui a Débora colocou antes ela pediu para sair, mas ela já agradeceu.
e botou um comentário, não sei se chegasse a ler. Um pouquinho mais alto. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Pode ler e correr, eu não tinha lido não, mas por favor. Ela se propõe na próxima reunião a fazer um pequeno relato do trabalho que estão fazendo, inclusive a criação do primeiro plano diretor de TIC, PDTIC de Porto Alegre, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Então, isso é uma coisa interessante a ser colocada. Sem dúvida nenhuma, tá? Eu não tinha lido ali. Anterior à despedida do Júlio, que é anterior ao teu absorvente feminino. Também faz parte do governo digital com o Luiz Carlos. O governo digital é uma coisa que para mim é... Aí foi uma introdução dela, né? Mas o importante é o que está ali na parte final do comentário dela, em que ela coloca desse primeiro plano diretor, o PDTIC. Já vou colocar municipal. Aqui, tá? Já vou colocar para a nossa próxima pauta, para ela já abrir a pauta, tá? Acho uma coisa de eu acho que ela já saiu. Não, eu sei, mas eu falo com ela no WhatsApp depois. É isso. Eu confirmo com ela depois. E vejam bem, gente, o prêmio também foi dado porque se atacou de frente uma problemática da ausência escolar, principalmente das adolescentes, tá? Porque, por estarem nessas condições, elas não conseguem a aula, tá? Então, faltam a aula. Então, vocês imaginem todos os meses. Os efeitos colaterais. Uma semana... Não, exatamente. E esse passa a ser resolvido. Tá? Claro. A um custo menor para todos, em todos os níveis, pessoal e institucional. E essa foi uma das condições, digamos assim, que prevaleceu e que estava na justificativa do trabalho dela. Tá? Rodrigo, só para... Posso falar aí? Claro. Primeiro, só responder a professora Rita. Professora Rita, eu não sei porque o chat é bloqueado para mim também, fazer cópia dele, tá? Então eu acho que na instalação na configuração, o meu pessoal configurou para não poder copiar o chat, então eu não consigo copiar ele, né? Pelo menos eu não consegui, Rodrigo, não sei se tu consegue. Então, por favor, Augusto, Corrêa, tu consegue fazer isso para nós? Copiar o chat? Salvar os textos do chat para nós. Obrigada. Tentarei. Eu não sei se ele vai conseguir, tá? Eu acho que está bloqueado para todo... Eu acho que vai estar bloqueado para todo mundo, tá? Eu tentei copiar e não deu. Estou a caminho de uma resposta. Eu também não consigo, não. Tive que reescrever tudo que eu coloquei ali. Na realidade, ele é bloqueado exatamente para não ter como a gente faz reuniões e não gostaria das reuniões nossos aqui, tá? Não gostaríamos que alguém copiasse qualquer coisa, então eles são bloqueados aqui, tá? Então, por isso que ninguém consegue fazer a cópia. Tá? Só para completar, Rodrigo, o que foi comentado, eu acho que uma das coisas que a gente tem que avaliar, tá? Mesmo o Paulo tendo saído agora, é que o fato de... Uma das coisas que o Paulo falou foi interessante porque instigou a gente a conversar, a gente a avaliar alguns pontos aí que a gente precisa. Eu acho que nessa gestão houve uma dificuldade, o Rodrigo deve estar sentindo isso, ou seja, a gente... mesmo na gestão da Fernanda, a gente tendo problemas em relação ao secretário executivo, nas outras gestões a gente teve um apoio, ou seja, muitas coisas que consomem muito tempo do presidente ou da secretaria, o diretor executivo tocava isso adiante. Então, eu acho que algumas dessas ações são prejudicadas exatamente por causa da gente não ter esse encaminhamento. Mas, independente do que, dessa instigação e fazer nós pensarmos nisso, eu acho que, realmente, eu concordo com o que o Rodrigo falou e que, nesse tempo todo, eu acho que a professora, mais tempo de CONCET, só a professora
mais tempo de conceito que eu, só a professora Rita, e eu tenho certeza que durante esses anos, tanto os que passaram quanto os que estão presentes hoje, não deixaram nenhuma dúvida sobre... eu nem falo do corporativismo pode ser interpretado, como o Rodrigo fala, de diversas formas, tá? Então, não vou falar nisso, mas sobre... eu não me lembro a palavra certa, mas sobre benefícios individuais ou alguma coisa nesse sentido. Aí sim, aí eu sou obrigado a discordar e eu me pronunciei no grupo exatamente em função disso, tá? Eu acho que a forma não foi adequada de se pronunciar e eu me senti como um dos dinossauros do CONCET, eu me senti realmente impactado, digamos assim, pelo que foi escrito. Tá? Então, só para deixar claro o porquê, normalmente eu não me manifesto nessas questões, mas naquele momento ali eu não poderia deixar de manifestar, assim como eu não deixo de deixar registrado aqui essa posição. Eu acho que é isso, acho que todos nós temos feito os esforços possíveis, eu sei o Rodrigo, na condição de presidente, que ele tem se esmerado aí para estar envolvido, estar presente, estar conduzindo, faz reuniões com o grupo da mesa, ou seja, isso demanda tempo e a gente sabe que cada um de nós, o tempo hoje é o que a gente menos tem, é o mais precioso para nós, né? Então, era só para deixar claro isso e eu queria dar os parabéns para o Corrêa pela bela estilo de roupa que ele está usando, tá? E eu só quero fazer uma pergunta. Vocês estão dividindo o armário? Agora estou vendo. Muito bem, o estilo bonito, tá bonito, tá bonito. Isso é uma coisa, antes dos dinossauros, quem tem, que existiu? Ué, Sim, ele é da época dos dinossauros, eu sou mais antiga. Estamos juntos, professora Ria, estamos juntos. E eu também estou de colete, viu, gente? Só vocês dois. Tá no padrão, tá no padrão. Eu só vou fazer o seguinte, ó. Só vou... Meu é preto. O meu também. Vou dizer só que eu concordo. Tem que mudar o nome do Branco? CONCET para reuniões fashion. Tá, ó, gente, antes que a gente entre nos assuntos gerais aqui, após no pós-reunião, deixa eu declarar encerrada. Declaro encerrada a reunião, tá? E vou terminar a gravação aqui. Tá, terminar tu antes, né? Então, vocês me pegam de surpresa?